Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você que quer saber como é que a gente pode mudar a nossa vida em um dia. Como é que você pode transformar a sua plataforma mental? Talvez até você queira saber o que é uma plataforma mental e viver a vida que você merece ter, que você deseja ter. Eu sou a doutora Sandra Regina. Eu sou médica, terapeuta e coach. E eu sei que você deve estar pensando, é impossível, um dia a gente vai mudar? Vai sim. Vai porque eu já fiz isso antes. Eu lembro de uma menina que ela me procurou depois de ter assistido uma aula minha pela internet. Uma aula gratuita. E que eu falava sobre o cérebro genial, né? Como você ativar as suas funções cerebrais. E ela marcou uma consulta. Ela disse que ela estava tendo dificuldade no emprego novo. Ela estava trabalhando num setor de vendas, que não era um setor que ela trabalhava antes. Estava só há 6, 7 meses lá. Tinha um funcionário subalterno a ela, um funcionário mais júnior. Mas às vezes a chefe dela falava, né? E ela não conseguia entender direito, não conseguia concentrar. Então, ela buscou minha ajuda por causa disso. E eu a chamei para fazer essa imersão, que começou às 7 da manhã e terminou às 23h45. Então, não é um dia só, é um dia longo. Faz as contas aí, dá 16 horas e 45 minutos. Tirando algumas horinhas que a gente para almoçar, para jantar, para fazer um lanchinho, não é menos que 14 horas você ali focada na tua vida. E sabe o que aconteceu com ela? Já fazem 6 meses. E hoje ela não está com uma pessoa só. Ela tem 6 pessoas abaixo dela. A empresa deu uma guinada e ela também. Né? Bom, os donos da empresa também fizeram a imersão. A dona da empresa, quer dizer, eles são sócios e eles foram casados por 7 anos. E eles estavam recém-separados. E eles queriam saber como é que lida com isso. Como é que, depois de uma separação como casal, a gente continua na boa no trabalho como sócios. E foi por causa disso que a gente resolveu fazer essa imersão meio assim, que de repente, e eu vou falar, em um mês depois da imersão, eles falaram, olha, a gente tem que fazer uma imersão por mês, porque o faturamento da empresa aumentou em 20%. E numa época que, vamos combinar, as coisas não estão aumentando tanto assim. Então dá para mudar a vida. Um rapaz que também fez a imersão, que é contador, ele me passou um WhatsApp na mesma semana e falou assim, nossa, fechei 2 contratos essa semana. Aí alguém falou, não, as coisas estão indo tão fáceis, tão bem. É assim mesmo? Será que é assim mesmo? Sim, é assim mesmo. Quando a gente tira os obstáculos do caminho, quando a gente tira os nós que estavam nos impedindo de seguir, as coisas vão fluir muito mais naturalmente. É incrível, mas não é milagre, tá? Eu sei que é difícil de acreditar. Eu fiz terapia um tempão. Individual, de grupo, vários tipos de terapia. Fiz coach mais de uma vez. E, além disso, estudei muito. Eu sou médica, tenho 35 anos. Então, já atendi muita gente. Já trabalhei em CTI há alguns anos. Depois eu era obstetra, era ginecologista, né? Toda aquela dificuldade, fui fazer pós em sexologia. Estudei muito, fui fazer terapia corporal, fui fazer biodança. E sempre estudando, até mestrado em ciência das religiões, eu fui fazer para entender o que acontecia com a cabeça das pessoas, para entender o que acontecia com a minha cabeça também, lógico, né? E
quando eu conheci essa metodologia, eu achei muito interessante, porque eu já fiz workshop de 2, 3 dias e o resultado fica muito aquém. Porque no que você dorme e que você interrompe aquele processo cerebral, é como se desse uma regredida. Entendeu? Essas 16 horas seguidas, você aproveita o ciclo do dia, que a gente chama de ciclo circadiano. Tem todo um fundamento neurológico, todo um fundamento orgânico em você não parar para deixar a sua mente funcionar e voltar lá para trás. No que eu baseio esse trabalho? Para você entender melhor. São 3 coisas. Constelação familiar, que são as leis do amor, enunciadas pelo Bert Hellinger. A física, que você aprendeu lá, as leis da física do Einstein. Desculpe, do Einstein não, do Newton. Imagina, física quântica aqui, nem pensar, a gente trabalhando com o teu corpo físico, com a tua mente. E todo o teu processo mental baseado no coma clínico cérebro triúnico. Vou te explicar direitinho, passo a passo. Muita gente aqui conhece constelação familiar, né? Muito aluno meu está aqui assistindo. E o que a gente vê? A gente vê que tem constelações incríveis, que o resultado é quase que na mesma hora. Outras demoram mais um pouco. E outras a gente não vê funcionar. Não é que a gente não vê funcionar porque não funcionou. Funcionou, mas num outro nível. Não chegou no nível físico. Eu lembro de uma constelação que foi muito ruim. Foi muito ruim mesmo para mim. Uma cliente minha trouxe a vizinha dela, porque ela foi chamada ao colégio, o filho dela tinha entre 16 e 17 anos, e não estava indo à escola. Aí ela descobriu que ele fugia, ia visitar o pai, quando não estava se drogando com um grupo lá. E aí ela veio me procurar. Quando a gente montou o sistema, quem nunca viu uma constelação, a pessoa chega e fala o problema, sem contar muitas histórias, né? E a gente pede que ela escolha pessoas que nunca viram para representar os elementos daquele problema. Então, nesse caso, eu botei ela, o pai do menino, o irmão do menino, porque era mais velho, e o menino. Ela escolheu as pessoas e posicionou na sala. Todo mundo estava se sentindo mal, incomodado. E à medida em que havia um movimento, que é um movimento que parte da alma daquela família, o menino se posicionou próximo ao pai. E quando ele ficou próximo ao pai, todo mundo se acalmou. O filho mais velho ficou mais perto da representante dela e esse que estava com problema estava próximo do pai. Eu fiquei toda feliz, porque eu falei, nossa, super simples a resposta. Só que quando eu falei com ela, olha, você está vendo? Essa é a solução. Ela falou, mas de jeito nenhum. O pai dele é um irresponsável, me abandonou com 2 filhos, nunca fez nada, nunca nem visitou, nunca deu um tostão, agora não vai dar uma de pai, não. Eu falei, poxa, talvez, será que não seja o momento dele dar uma de pai, já que o menino se posiciona ali, ele tem alguma coisa contra? Não, ele quer ficar com o garoto, mas eu não vou deixar nunca, só sobre o meu cadáver. E aí, quando a gente está fazendo constelação, né, o constelador está num campo que a gente chama da consciência espiritual, de uma consciência maior que tudo abarca, que tudo aceita, que tudo abrange. E na hora me veio um impulso e eu falei, não é sobre o seu cadáver. Talvez seja sobre o cadáver do seu filho. Seu filho está em risco. O lugar dele é perto do pai nesse momento. Porque toda vez que você rejeita esse pai, fala mal desse pai, mais por uma questão de fidelidade, e que é inconsciente, porque isso vem da consciência do grupo, da consciência familiar, mas o seu filho repete
essa irresponsabilidade que você está falando que o pai tem. Então, a solução é essa. Não, de jeito nenhum, isso não vai acontecer. Então, assim, às vezes a gente não consegue mudar a nossa mente. E que mente é essa? Não sei, pode ser a cortical, que tem alguns conceitos formados. Pode ser o cérebro reptiliano, que está no ataque e defesa. O que eu sei é que 6 meses depois eu soube que esse menino, infelizmente, veio a falecer de overdose. E eu fiquei muito mal com isso, muito mal. Eu sei que eu fiz tudo que estava no meu alcance, eu fiz o máximo que eu pude. Mas o meu máximo não foi o suficiente. Eu não pude ajudar esse rapaz. E, até porque eu só vi essa senhora uma vez e depois eu falei com ela ao telefone. Mas é muito difícil saber uma coisa dessa. Na época eu fazia biodança e eu comecei a estudar muito cérebro triúnico. O Paul MacLean, em 1990, publicou um trabalho pela primeira vez falando nesse cérebro triúnico. Ele age como um, mas na realidade são 3. E a minha monografia da biodança foi sobre cérebro triúnico e é um dos conhecimentos que eu uso muito na minha prática e é uma das bases dessa imersão. O primeiro cérebro, que é aquele cérebro mais antigo, ele é chamado de cérebro básico ou complexo R, de réptil. Porque todos os répteis têm esse cérebro. Pensa numa serpente. O que ela faz? Ela defende o território dela, ela busca comida, ela se acasala para procriar. Todas essas funções básicas são regidas por esse cérebro reptiliano. Para você não esquecer, eu tenho aqui um jacaré. Tá vendo o jacaré? Ah, este é o croc brain, é o cérebro reptiliano. Ele está acostumado com o quê? Luta e fuga. É aqui que está esse sistema nosso de defesa. E você já reparou que a maioria de nós ainda vive aqui? As pessoas falam uma coisa e a gente reage imediatamente? Por causa dele. O segundo cérebro é o cérebro mamífero. O cérebro mamífero, deixa eu mostrar aqui para você o meu cérebro. Adoro esse cérebro daqui, tá? São 2 hemisférios. Aqui a gente tem, nesse lado aqui, ó, isso aqui é o córtex. Tá vendo? Aqui eu tenho o cérebro mamífero, que é o sistema límbico hipotalâmico. E essa parte aqui, ó, é que é esse cérebro básico. Esse cérebro básico que trabalha com a luta e fuga, que é o teu cérebro mais instintivo, ele te domina muito mais do que você pode pensar. Já esse cérebro aqui, ele é representado por quem? Pela princesa. Por que a princesa? Porque ela acha que ela vai beijar o sapo e ele vai virar príncipe. Ela acredita em umas coisas muito loucas, vamos combinar, né? Porque o cérebro emocional, ele faz umas loucuras assim, que até Deus duvida. E este aqui, que é o cortical, que era o que antigamente a gente pensava que era cérebro, ele é o teu sábio, ele é o teu cientista, ele é aquele que pensa, pensa e pensa. Então, todos eles têm 2 lados, tá? Hemisfério direito e esquerdo. Iguaizinhos. Só que tem funções diferentes. É muito legal estudar neurociência. Eu sou apaixonada
né? E eu quero te explicar o seguinte. Este cara aqui precisa sobreviver, tá? E entre as funções desse cérebro, qual tem? Defender o território dele. Mas ele precisa sobreviver. Então, chega alguém na casa da criança e a criança fala assim, me dá, o boneco é meu. Ou sai dessa cadeira, esse lugar é meu. E a mãe da criança fala para ela assim, não faça isso com a visita, seja bem educado. E a criança imediatamente já não sabe se ela obedece o instinto ou se ela obedece à mamãe, porque ela precisa da mamãe. Vamos pensar em todos os animais. O único que nasce completamente incompetente para viver somos nós, os humanos. Tá legal. Os répteis deixam seus filhotes por lá e seguem adiante. E os filhotes saem andando. Os mamíferos já costumam cuidar mais da cria. E os primatas, porque esse cérebro só existe do macaco em diante, ele já tem funções cerebrais de inteligência. Se você pegar uma criança de 6 meses e um macaquinho de 6 meses, sinto muito, o macaquinho vai ser muito mais inteligente que a criança. Aliás, o nosso DNA é 98% idêntico ao do chimpanzé. E por que o chimpanzé é burro e eu sou inteligente? Por causa de uma coisa chamada neutênia. Amadurecimento do sistema nervoso. O sistema nervoso nos primatas, chimpanzé, macacos em geral, vai até só os 2 anos, depois eles param de evoluir. O nosso sistema nervoso, ele evolui até os 25, 26 anos. Tá? Aí tem uma série de coisas super interessantes que eu conto para você num outro dia. Hoje eu vou falar o que acontece aqui com o meu croc brain, com o meu cérebro reptiliano, ou com o meu macaquinho. Ele começa a ficar em dúvida sobre o que ele vai fazer. E às vezes ele grava coisas que não são adequadas. Né? Você vê, os animais têm instintos, mas os instintos deles são autolimitantes. Vai lá na selva e vê se você encontra um leão obeso, um tigre obeso. Não, porque ele come e quando ele está satisfeito, ele para. A gente não come, na maioria das vezes, por fome. Porque a mamãe falava, se comer tudo tem sorvete. Porque a vovó chegava e trazia uma caixa de bombom de presente. E a gente associou comer coisas gostosas como uma recompensa. Você pode encontrar um gato ou um cachorro gordo, porque o dono vai enfiando comida. E o bichinho já não sabe se ele come para agradar o dono ou porque ele está com fome. Mas se você pegar um animal selvagem, os instintos, eles são muito legais. Os nossos instintos é que foram adulterados pela nossa criação. Então, eu recebo 1 milhão, 1 bilhão de informações a cada segundo. Você está olhando para mim, você está vendo tudo que está em volta de mim, você está me ouvindo, mas está ouvindo o barulho que está passando aí fora, você está recebendo por toda a tua pele o calor, o frio, o cheiro aí da tua casa. São muitas informações que você não tem consciência, ficam lá no escuro, no teu inconsciente. Tudo que passa pela tua pele vem direto para cá. E é este cérebro que vai escolher o que fica aqui no teu sistema básico, o que ele passa de informação para a princesa e o que ele passa de informação para o teu cérebro genial. Exatamente. E aí são criadas plataformas mentais, porque o teu cérebro, este aqui,
que é o que cria a maior parte das coisas, que é a tua emoção, é o sistema límbico hipotalâmico. Eu chamo, inclusive, do cérebro da saúde, porque é nele que está o sistema nervoso simpático e parasimpático. É ele que reage para a luta e para a fuga, ou se paralisa. A gente tem 3 reações. Uma que é adrenérgica. A adrenalina te prepara para lutar ou para fugir. E a outra reação é o oposto, é a que te paralisa, se faz de morto. E o que acontece quando um cervo, um viadinho, vê um leão? Ele sai correndo porque o leão vai matá-lo. E quando ele vê um coelhinho? Ele vai em cima, porque coelhinho ele vai comer, ele vai pegar. Só que você, a gente não faz isso. Né? A gente criou algumas fantasias, alguns conceitos que foram fixados aqui, porque aqui no sistema límbico hipotalâmico, é no teu hipotálamo que fica essa memória, criada por algum conceito aqui do teu córtex, tá? E que diz que você tem que matar um leão por dia. A pessoa te faz um negócio horroroso e você engole. Igual você engoliu a visita que sentou na tua cadeira. Porque este cérebro que devia te proteger e proteger o teu território, ele já não sabe mais qual é o território que vai proteger. Então, o que a gente faz? A gente trabalha estas plataformas com essas informações que estão equivocadas, mudando essa informação, te permitindo ver aquilo que precisa ser visto, elaborar de uma outra forma. Eu acho que eu já falei demais por hoje, é muita informação, muita coisa nova para processar. Então, na quarta-feira a gente volta e eu vou te falar sobre as leis do amor e as leis do Newton. Do Newton, não é do Einstein, não. Errei aqui feio, mas é do Newton. Então, e aí você vai entender esse processo, como ele se junta, né? E como você pode mudar. Porque a princesa, né? O teu cérebro mamífero, o teu cérebro límbico cortical, ela funciona como todo o teu cérebro, num sistema de 0 ou 1, é tudo ou nada. Ou eu gosto ou não gosto, não tem assim, eu gosto 7%, 8%, de 1 a 10, não tem isso. Ela só avalia assim, quero ou não quero. Existem, eu vou te dar uma tarefa para você fazer até quarta-feira. Caso você não conheça, mas se conhecer, quem sabe você não rever. Não sei se eu tenho um monte de bonequinho, né? Você conhece essa menina? Se tiver seu filho aí, seu neto, com certeza ele conhece. Ela conhece, porque é de um filme chamado Divertidamente. E tem uma pessoinha que é uma gracinha, que é a alegria. Esse livro fala das emoções básicas e como é que elas atuam no teu cérebro. Exatamente, ele mostra as plataformas que existem no teu cérebro de uma forma divertida, né? E tem aqui, coitadinha, a tristeza. E depois da tristeza tem mais uma menina que ela... Que nojo. Ela faz esse sinalzinho assim, para tudo. E tem esse rapaz aqui que é muito bravo. É a raiva. E tem esse outro aqui que é medroso. Essas são as emoções básicas. Está faltando uma, que é a surpresa. Eu não sei por que eles excluíram a surpresa. Talvez tenham divertidamente 2 para me botarem a surpresa. Essas são as emoções básicas. Será que dá para botar todo mundo aqui? Tá todo mundo aqui. São 5 aqui, mas tem 6 porque tem a surpresa também. Essas emoções, elas povoam o teu sistema límbico hipotalâmico. Elas que fazem a princesa tomar essa ou aquela decisão. E aí, se você assistir o filme, você vai entender melhor
como é que essa menina aqui se comporta, porque esse pessoal está todo aqui, ó, girando na cabeça dela, na sua e na minha também. Não é legal isso? Bom, eu sou a doutora Sandra Regina, do Instituto Consciência do Ser, e eu estou aqui falando para você como você pode mudar a sua vida em um dia. E quarta-feira a gente volta a se encontrar. Eu vou mandar o link para você e você vai ver a próxima aula, encontro, palestra, sei lá o que é isso. É um cursinho que a gente está aproveitando para te informar de algumas coisas que vão fazer diferença na sua vida, eu tenho certeza. Até!